já ficam sabendo, sim, a equipe já fica sabendo na hora que acontece, já vai fazer a investigação. É mais ou menos isso aí mesmo. O FormSUS vai preencher o que a Suzana falou. O acidente, quem vai investigar é a vigilância ambiental do local de ocorrência. Quando você tem configurado um acidente de trabalho grave junto ao acidente com produto perigoso, o fluxo de notificação de investigação do acidente de trabalho grave, ele vai seguir o fluxo ou do município de atendimento ou onde ele está no óbito, que vai seguir o fluxo do acidente de trabalho grave. Então, são duas coisas. Uma é a investigação do acidente com produto perigoso. A outra é a investigação do acidente de trabalho grave. Um segue um fluxo por causa do local de ocorrência, o outro segue outro fluxo que é por causa do local de atendimento ou do óbito, ou de residência. Oi. Eu tô aqui na pousada Santa Cruz, sabe qual que é meu serviço aqui? Eu tô filmando o seminário. Beijo, tá. Depois eu te ligo, beijo. E a notificação ela pode ser feita ou pelo município de ocorrência ou por onde ele foi atendido. Então, esse fluxo ele vai seguir de acordo com o fluxo que a Marcela vai até mostrar ali. Normal, ele vai seguir esse fluxo normal. Mas aí, outra coisa que eu estou pensando, no município esse fluxo que a Érica falou, para mim teria que ser o mesmo fluxo, entendeu? Teria que ser da mesma forma, funcionar no município de ocorrência. Isso aí, eu estou falando pelas experiências que a gente tem lá com os nossos municípios, com as nossas investigações. Porque se você vai para o município, assim, o município conversar com o atendimento fica mais complicado. E outra coisa, é uma dificuldade a mais. Eu acho que deveria conversar, mas é uma dificuldade a mais. E outra coisa, a questão da pactuação. Porque exatamente o que a Margarete falou, um vai pactuar, o município vai pactuar que vai fazer investigação de produto perigoso, mas ele nunca vai fazer, porque quem vai fazer sempre vai ser o outro de atendimento. Vai sobrecarregar aquele município, entendeu? Então, eu acho que tem que ser quanto do trabalho grave tem que ser tudo o município de ocorrência. Mesmo que ela tenha dificuldade, que esse trabalhador não é no município, ela tenta fazer esse contato. A gente acha que isso poderia ser muito difícil, porque a ficha do acidente de trabalho grave, que a universidade tem muitas informações do trabalhador. Exatamente, mas deixa eu te contar. A maioria das vezes, o trabalhador que está passando ali, ele não é exatamente. A maioria das vezes o trabalhador é de outro lado. Eu acredito, porque a questão de ter dois fluxos e duas pessoas podendo fazer uma coisa, gente, fica muito mais complicado para o município. Nós vamos fechar então o que vai ser no município, quem vai fazer a notificação é no município que ocorreu o acidente ou é no município que atendeu o acidente.
Olha a pergunta que eu fiz para a gente pegar um consenso aqui. O que vocês acham melhor? Nós estamos aqui para discutir. O que nós vamos fechar? Ou nós fechamos os dois, que pode acontecer as duas situações. Eu, particularmente, uma sugestão que nós vamos estar discutindo, que poderia ser as duas situações. Por quê? O município, ele assinou, né, para assinar agora, ele assinou e tem que cumprir. Mas para nós, você vê que quando a gente colocou essa ação, e no ano que vem, provavelmente a gente não repete essa ação, por que é que a gente colocou essa ação? O que nós esperamos? Que os municípios coloquem isso na sua rotina de trabalho. E que na maioria não tem. O objetivo dessa ação maior, e nós sabemos toda a malha viária que ocorre isso. Então vão ter GLS e municípios que a coisa mais rara do que não vai ter nenhum caso desse aconteceu. Porque a gente tem toda a malha viária, né, onde esses acidentes ocorrem, que é exatamente isso está relacionado à malha viária. Então, mais de 50% das instâncias regionais desses municípios não vão estar em nenhum momento nem notificando se tem produto perigoso. Nós sabemos disso. O que é o nosso objetivo com essa ação? Que entre na rotina dos municípios, que tem essa malha viária, que acontece acidente o tempo todo, que eles adquirem essa rotina do período de um ano, que vai se mudar essas ações depois. Se isso não, é um ano que eu falo. O projeto ele tem uma vigência. Primeiro, os municípios vão assinar 31 de maio. Qual a vigência do convênio, desse primeiro ano de convênio? 1º de junho a 1º de junho de 2014. Ok? Então, na realidade, é um exercício que ele adquire essa rotina. Muitos já fazem, mas o pequeno não faz. Então, poder pactuar que vai ser, nas duas situações, investigar tanto no município de ocorrência como no atendimento. Deve fechar? Então, são as duas situações. Vai ser tanto... Não vou fechar. Gente, o que está no instrutivo já está no instrutivo. Quem vai fazer a investigação e o registro no FormSUS é o município de atendimento. É o município de atendimento. A Suzana está fazendo que... Pois é, aí você trouxe, Suzana, a questão de quem faz o registro é a vigilância ambiental. Só que o nosso registro no FormSUS é com outro foco. Porque a vigilância ambiental ela vai trazer o foco do desastre, do tipo de acidente e da carga. Aqui a gente vai trazer quantas pessoas expostas, o tipo de acidente que esse trabalhador enfrentou. Eu tenho uma sugestão, era que a gente vai complementar? Sim, então vamos fechar aqui. Nós estamos assim em paz porque a Sandra tinha que estar aqui. O que a Sandra tem o costume de fazer? A saúde do trabalhador complementa as informações que está no FormSUS? Porque o que a gente está conversando aqui é o seguinte: é muito mais fácil fazer a investigação e ter os dados, o tipo de dado da informação que a gente precisa, o município que atendeu. Né? O município que atendeu o quê, Lilian? O município que atendeu o trabalhador acidentado? Sim. Eu não entendi o que é o município que atendeu. Que atendeu o acidente ao trabalhador. Um acidente por produto perigoso, ele pode ter um acidente de trabalho grave conjunto ou não. O que tem que ser feito? A investigação de todos os acidentes com produto perigoso, independente dele ter tido um acidente de trabalho grave associado ou não. Então, o que tem que ser feito? Todos os acidentes com produto perigoso são informados pelo ambiental no FormSUS, com os campos referentes à questão ambiental. A nossa investigação ela vai ser feita pelo município que atendeu. Por quê? Porque se eu estou no meio da estrada entre um município ou outro, o resgate, a equipe de resposta, ela pode ser de um ou de outro município. Então, ele pode ter ocorrido na divisa. Quem que é o
Ninguém. Quem que socorreu? Foi Molevade. Então, o João Molevade vai proceder à investigação do acidente com produto perigoso para preenchimento dos campos de quantas pessoas foram expostas, independente de ter acidente de trabalho grave. Se houve um acidente de trabalho grave, a unidade de atendimento desse trabalhador, ela deve preencher a ficha do SINAM, independente de qualquer coisa, porque é um acidente de trabalho grave ou uma intoxicação exógena. E aí a unidade de atendimento vai preencher o acidente de trabalho grave ou a intoxicação exógena. Então são duas coisas. Uma investigação do acidente com produto perigoso, a outra investigação do acidente de trabalho grave que aconteceu no acidente com produto perigoso. Tudo bem? Realmente é um fechamento. Então é isso que nós vamos sair daqui com todo mundo claro, ok? Essas duas situações são claras. Então aí não precisamos nem mais para consenso. É exatamente essa orientação que a gente passou, ok? A minha pergunta eu sou Edinel do Regional de Uberaba, tá? A minha pergunta em relação ao que vocês consideram expostos, né? Como é que está aí no Fórum SUS? Isso. É porque, pelo menos os acidentes que eu tive, que a Sandra falou para mim que está investigando, o trabalhador não sofreu nada. O trabalhador não sofreu nada. No meu entendimento, eu não sei qual que vai ser o entendimento geral aqui, é de que ele não ficou exposto, ele não sofreu nada, não foi nem para atendimento, não quis ir para o hospital, porque muitas vezes o trabalhador pode até ter sofrido exposição, mas ele diz que não tem hospital e ele não vai. Ninguém obriga ele para o hospital, entendeu? Então é essa que é a minha dúvida. Então eu não sei se ele foi exposto ou não. Porque às vezes teve até derramamento de cargo, entendeu? E a gente fica sem saber se ele foi exposto ou não, porque ele se recusa a ir. Agora o que eu gostaria assim, de fazer uma observação é que nessa ação, para mim, o meu entendimento é que o importante é que esse acidente não passe batido, para que não fique fora do registro do SINAM ou seja trabalho grave, se for o caso. Eu acho que a nossa atenção, porque essa coisa é de ambiental, a nossa preocupação não é com o acidentado, não é com o trabalhador, então a nossa preocupação é se aquele acidente ocorreu, se aquele trabalhador foi atendido, para não deixar passar batido essa notificação do SINAM. Esse é o fundamental, e a notificação do SINAM tem que ser a unidade de saúde que atendeu. É por isso que eu estava pedindo esclarecimento quando você fala o que é atendimento. Porque atendimento ali de urgência, de polícia militar, de tudo é uma coisa. Atendimento do trabalhador na saúde é outra. Então, quando falar em atendimento, faça a diferença para a gente poder estar entendendo, tá? Muito obrigada. Em relação ao total de expostos, né, a gente, mesmo que o trabalhador ele se recuse a ser atendido e tudo, uma exposição houve. Eu não sei qual foi a orientação que a Sandra te passou, mas o que a gente estava conversando aqui se teve derramamento de carga, e eu não sei se o grupo vai concordar comigo, a exposição ela houve. Mas se for cimento, não. Oi? Se for cimento, não. Porque o cimento, né? Se você não tem contato com o cimento, que o meu caso lá foi cimento. Tá? Se for o caso com cimento, qual que foi a orientação qual a orientação que a Sandra te passou? Qual foi a orientação que ela te passou? Porque no meu entendimento, no nosso entendimento aqui, né, meninas, é a exposição. Independente de se ele teve a recusa de ser atendido, não sofreu nenhum dano, ele esteve exposto àquele acidente. Então, mas você entendeu que do cimento não tem exposição, se ele não chegar perto? Se ele não chegar perto, ele não tem exposição. Tem que ter contato. Tem que ter contato. Vamos lembrar o conceito de acidente com produto perigoso. Vamos olhar
explicar o que é produto perigoso. Então, quando eu fui comunicada que teve um acidente com uma carga, se eu não souber, quando eu vou na literatura e olho, essa carga está dentro da relação de produtos perigosos, se não tiver, tá bom. Pode tomar um caminhão como é que chama? De milho, que não está nessa ação. O acidente de trabalho, você vai investigar se o cara teve um acidente, é outra coisa. O cara comprou um caminhão com milho, ele teve um acidente de trabalho, ok? Nós vamos investigar acidente de trabalho como todo outro. Agora, ele não está na relação de investigar acidente com produto perigoso. Então, se eu tenho dúvida, eu vou na literatura. Tombou um caminhão, vou. O que tinha no caminhão? O que transportava? Óleo. Eu não vou investigar acidente com produto perigoso, e sim acidente de trabalho. Ok? A maior parte do que eu queria perguntar já foi esclarecido. Eu só queria deixar um lembrete nessa questão da exposição ao material, da gente estar atento, de acompanhar essa pessoa que foi envolvida por um tempo, porque às vezes a intoxicação exógena ela não acontece no momento específico da exposição. Sinais e sintomas vão aparecer depois. Então, ficar atento, buscar esse paciente depois das 5 dias, 10 dias, período que poderia aparecer sintomas. A maioria também das minhas dúvidas já foram esclarecidas, mas eu gostaria de reforçar essa questão de, por exemplo, aconteceu um acidente no município nosso, chama Caetanópolis, acidente de cargas perigosas, 17 produtos, mas estavam todos embalados, então assim, não caiu na estrada, e assim, a questão da investigação foi difícil, foi no feriado. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com o município de ocorrência, eles entraram em contato com a Polícia Militar. Aí depois a Polícia Rodoviária Federal também, e o Fereste entrou em contato com o SAMU para a gente ver se aconteceu alguma coisa com o motorista também. Eu acho que a gente nesse momento tem que envolver realmente tanto de ocorrência, né, como quem do acidente lá, como quem atendeu. Agora, olha para vocês verem, até a atenção primária teve que ser envolvida, porque a carga caiu no asfalto, embalada, o pessoal foi lá, saqueou a carga, levou para casa. Nós tivemos que pedir os agentes comunitários para ir de casa em casa ver quem tinha levado alguma coisa. Tinha material hospitalar junto com esses 17 produtos perigosos. Né? Então, assim, teve que ir de casa em casa verificando também, porque poderia acontecer uma contaminação dentro da própria casa. Né? Então, assim, é uma coisa muito mais ampla e que a gente tem que envolver a questão de toda a vigilância nos municípios, sim. Seja de ocorrência ou de atendimento do trabalhador. Cadê a Rita? Carlos. Que vai ver essas observações de tal. Então, vai informar, vai ter lá um símbolo no GECOM, não se aplica, vai ter um campo lá no GECOM,
aplica, vai bater lá um item, que o que está lá não se aplica, tá. Aí alguém me falou assim, mas ele vai colocar que não se aplica e porque não teve. Para isso tem uma comissão que vai ser feita em forma de amostragem. Como eu falei, o mais que nos interessa é adquirir a rotina de fazer a ação, né? E mesmo, vamos dizer, se for olhar na lógica da importância da ação, e um parêntese, Rita, não é um trabalho a mais, porque investigar essa ação aqui deveria ser rotina de todo mundo. Então nós não estamos inventando uma ação, não é não? E essa ação não é um serviço a mais, isso é um serviço de rotina, que onde acontece tem que fazer. O que nós estamos querendo é exatamente que essa rotina de fato seja rotina. Mas não é trabalho novo, porque é uma coisa que já é rotina. Gente, vou passar para o Carlos. Ele nos conta, até o final perdeu. A gente teve um passista de escola de samba. Bom, o pessoal já me conhece, Carlinhos, de Fora. Eu acho que a gente está sofrendo por antecipação. São fatos antigos, né, e procedimentos novos. Os fatos, acidentes já vêm ocorrendo antes mesmo de eu nascer, entendeu? Os acidentes. Agora, o que nós temos que fazer, o que nós vamos fazer a partir de agora, nós estamos pactuando agora aqui. Então, daqui para frente, é claro que a gente está tomando conhecimento, e toda vez que a gente tiver alguma dúvida, a gente vai acessar quem é devido, entendeu? Então, nós já fizemos algumas investigações, e eu vou confessar para vocês, eu fiz tudo errado. Fiz errado, eu não tinha informação, estou tendo informação hoje. A partir de agora, a gente vai começar a acertar, ou procurar acertar, porque, igual a Elis falou, vai demorar um tempo, né? Esses primeiros momentos, a gente vai, né, tropeçar, né, e vai acontecer fatos novos, que a cada momento, a minha realidade, de repente, não é a realidade do Norte, que não é a realidade do Sul, nem do Centro-Oeste. A gente vai aprendendo com isso e vai transferindo experiências para os colegas, é claro, com certeza. O fato só que eu queria dizer, fazer minha pergunta, era o seguinte, para a gente pensar também, isso é coisa nova. Muitas vezes o referência técnica não tem o conhecimento técnico, tá, da gravidade da intoxicação, né, porque ele está lá, uma referência técnica, um enfermeiro, né, que não conhece o produto químico, não sabe a grandeza, né, da intoxicação e tudo e tal, não tem o conhecimento ambiental para saber o solo, se ali tinha um leito qualquer, se aquele leito foi contaminado e levou para outros ambientes e tudo. Aí, o que acontece? Muitas vezes é necessário a presença da superintendência, do meio ambiente e tudo, nesses locais. E é claro que nós estamos aí para poder dar o suporte. A minha preocupação é o seguinte, no deslocamento, é claro, para mim não tem problema, eu já fiz, inclusive nas 2 ou 3 que eu já fui fazer investigação, eu fui sem diária, fui sem nada e tudo. E nós temos um grande problema, que o motorista só sai com diária. E existe agora esse negócio de programar, você tem que fazer programação de viagem, você vai fazer no mês. E se surgir 2, 3 fatos de que é necessário fazer uma investigação, como é que nós vamos fazer? Nós não temos dinheiro para viajar, o motorista não vai, como é que a gente vai se posicionar? Só para ver isso aí. Isso aí entra naquele caso das urgências e emergências, né? Então, quando for nesse caso que vocês tiverem alguma... quem me ligou? Foi Maria Cristina de Varginha que me ligou. Se tiver algum acidente, eles encaminham para a gente o valor da diária, aquela planilha que eu já encaminhei para vocês, é descentralizado tempo do Estado. Isso é considerado como urgência e emergência. Gente, isso é uma questão administrativa. Agora, veja bem, a instância regional, ela vai ver a gravidade da situação, inclusive, e vai. Agora, a colega de Belo Horizonte coloca uma coisa importante. Nós não vamos e nem devemos ir no local do acidente. A investigação, ela corre e nem devemos ir. A equipe de resposta é que tem que atender o acidente, porque ela tem todo um preparo para atender aquele acidente. Ele sabe que QPI ele vai usar dependendo do produto, ele vai ter de tudo. Então, nós não
vamos em nenhum momento e nem devemos ir, porque nós somos trabalhadores e não estar ali expostos a uma situação que não está. Essa ação nossa, nada é uma urgência que eu tenho que ir lá, sair daqui e de noite lá. A investigação é depois que o acidente ocorreu. Então, isso aqui, o que não está na diária, é o que Marcela colocou. Vocês vão, é só ligar que vai liberar. Agora, não dá para liberar a diária sem saber se a ação está sendo feita. É outro cenário que é a questão. Agora, para que eu tenho urgência de sair daqui, porque ocorreu um acidente nesse trevo aqui? Nós não. Quem tem que ir lá é equipe de resgate. Então, nada justifica a emergência de eu sair para deslocar no posto de equipe de resposta. Quem vai é pronto, quem vai é o SAMU, quem vai é o Corpo de Bombeiro, quem vai é a Polícia Militar, é o helicóptero do Corpo de Bombeiro, é quem vai. Então não tem nenhuma emergência de eu sair daqui para ver um acidente, a não ser que eu tenha curiosidade de saber quem morreu. Né? E isso o jornal vai me falar, entendeu, cara? Então nada justifica. Não dessa outra maneira. Vamos mentir, cara. Então, gente, tá esclarecido? Porque isso é aquilo que nós falamos aqui. Isso é uma rotina. Isso não é coisa nova. Entendeu? Isso não é coisa nova. Isso é rotina de trabalho. Então, é só o entendimento de que não tem nenhuma urgência de estar liberando diária, porque eu não tenho que ir no local do acidente. Combinado? Gente, eu ia falar até antes do Carlos, mas eu até me senti contemplada na fala dele. Eu já sou da Saúde Trabalhadora desde 2004, e nós que somos mais... Eu não sou tão velha da Saúde Trabalhadora, mas tem gente aqui, Jurássico, né, meus amigos ali? A gente tinha uma grande vontade de definir ações de vigilância de saúde do trabalhador que sejam as mesmas para todos os municípios. Que um grande problema nosso era que assim, o município X faz desse jeito, o outro não faz assim, o município faz desse jeito. Então, eu fiquei muito feliz na hora que o Carlos falou isso, porque foi por acreditar como ele está acreditando, que eu topei o desafio de vir para o Estado a partir de hoje, essas horinhas com o Estado, porque eu acredito que nós vamos dar conta de fazer isso. Né? Desde que a gente não acredite que temos todas as respostas, né? Não existe um livro de respostas, a gente não precisa de ficar um pressionando o outro, né? Mas de juntos encontrarmos e conseguir que todos os municípios mineiros tenham as mesmas ações de vigilância ao trabalhador e que isso vai ser construído, que ano que vem a gente aqui possa reunir com o Estado e falar: Estado, vamos avançar nessa ação, ela está parecendo importante nos nossos municípios. Então, gente, esse é um momento, não é único não, para nós que já temos mais sensação do trabalhador, é um momento histórico, né, Cristina? A gente sempre quis isso, não é isso? Agora, é difícil mesmo, não é fácil, né? Mas eu acredito que nós todos vamos dar conta de fazer, vamos ter dificuldade, vamos buscar ajuda um no outro. Gente, e o quanto que é importante mostrar que a saúde do trabalhador consegue trabalhar de uma mesma forma no estado todo. Então esse é um momento muito importante, eu fiquei muito feliz com a fala do Carlos, eu acho que nós todos podemos nos unir e nos ajudar. E respondendo aí, Dinel, a questão do atendimento, quando nós fechamos aqui, então, é o município de atendimento ao acidente, tá? E na hora que a gente for falar de atendimento ao trabalhador, a gente faz essa diferença para não confundir, beleza, Dinel? Bom dia, gente, eu vou falar da investigação do acidente de trabalho grave. Como foi feito com o acidente de produto perigoso, a gente vai deixar as perguntas para depois, no final, tá joia? Vamos lá. Primeiro, para a gente falar de investigação do acidente de trabalho grave, a gente precisa saber o que é acidente de trabalho grave. Vamos lá. Então, o acidente de trabalho grave é aquele que acarreta mutilação física ou funcional, que leva a lesão cuja natureza implica em comprometimento extremamente sério, preocupante, pode ter consequências nefastas ou fatais. O acidente de trabalho grave, ele subdivide-se em acidente de trabalho fatal, que é aquele que leva à morte imediatamente após a sua ocorrência ou posteriormente, a qualquer momento, desde que essa causa seja decorrente do acidente. O acidente de trabalho com crianças e adolescentes acomete trabalhadores com menos de 18 anos de idade na data da sua ocorrência. O acidente de trabalho mutilante, que é aqueles 13 itens que a gente tem que ter sempre em mente. Uma colinha, né? Tem necessidade de tratamento com a internação hospitalar, incapacidade para as ocupações habituais por mais